O mundo é recheado de crises. Crises financeiras, crises familiares, crises amorosas, crises econômicas. Mas dentre todas essas crises, a pior crise que existe é a crise de fé. É aquele momento na nossa vida em que parece que as coisas já não são como antes. Jesus perdeu o brilho, a Bíblia é sem graça, ir pra igreja é um tédio, ter comunhão é sem graça. Tudo relacionado a Deus é chato. Não conseguimos mais prosseguir nesse caminho de fé. Ou então, estamos numa grande frieza espiritual. Eu recentemente lidei com uma crise de fé e eu vou te ajudar a lidar com a sua, que afinal, isso mata, hein? O início da caminhada cristã é lindo, não é? Parece que tudo são flores, Jesus é lindo, tudo nos encanta, uma coisa muito boa. Porém, parece que com o tempo a gente se acostuma, nos tornamos mais sérios. E essa postura de amor que o recém-convertido tem parece errada, quando na real os errados são aqueles que se julgam maduros, ao invés de admitir que não conseguem mais manter uma postura de amor. Essa postura de amor é o padrão para toda a vida do cristão. Essa postura é o certo, é a evidência que estamos caminhando certo com Deus, e manter ela é muito simples. Eu julgo ser um cristão bastante saudável, porém de um tempo pra cá eu me tornei alguém muito atarefado, não só com coisas normais, mas também com Deus. Eu comecei essa corrida de ser produtivo, de fazer coisas pra Deus, de ser o super crente, o melhor crente de todos, e não deu. Me tornei alguém cego, não cego em si, me tornei morno na fé. Eu passei a fazer tantas coisas pra Deus que eu quase esqueci que ele existia. E eu até queria te falar que o segredo pra vencer essas crises de fé é olhar pra ele. Na real, de fato é, porém não é só isso, não é tão fácil assim. Eu esqueci dele, ou então da existência dele, porque eu tava muito ocupado, tentando conquistar coisas pra ele. Que isso é o problema, estamos sempre buscando ter mais e mais, quando uma coisa só é o suficiente, a nossa salvação em Jesus Cristo. E quando você perde a alegria da sua salvação e começa a buscar outras coisas, você inicia uma crise de fé. Então falaremos de Davi. Davi pra mim tem a resposta pra toda a caminhada cristã. Eu acho impressionante. Davi, caso você não saiba, era o rei de Israel. Certo dia, Davi estava no seu palácio e viu uma mulher se banhando. Ele cobiçou ela, desejou ela, então mandou chamar ela para que eles se deitassem. O problema é que ela era casada, ou seja, os dois adulteraram. Passou um tempo, a mulher disse pra Davi que estava grávida e Davi ficou louco. Deu uma de cebolinha com planos infalíveis para encobrir seu pecado. E no fim, ele matou o marido dela. Então apareceu um profeta para falar com Davi e ele expôs o pecado de Davi. Então Davi se arrependeu e escreveu o Salmo 51. E no versículo 12, que é o que a gente precisa para vencer as crises, está escrito: restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com espírito voluntário. Tu consegue entender que tudo é nada? Tudo é vaidade, literalmente tudo. Tudo é passageiro e nada importa nessa terra. A única coisa que tem valor é ser salvo. Davi conseguiu perder a alegria de ser salvo. Ele chegou num nível tão profundo de tristeza, ele se afundou tanto que ele perdeu a alegria da salvação dele, ou seja, uma crise de fé. E esse é o grande segredo para vencer uma crise de fé: se tornar alegre só por ser salvo, estar satisfeito com a reconciliação que Cristo conquistou para nós. Tratar a falta de alegria em ser salvo como se não fosse tão grandes coisas deveria te fazer refletir. Bom, vencer uma crise é fácil, você tem que voltar ao início e se enxergar mais uma vez. Você é pecador e não merece nada, a graça de Jesus te basta. Olha para o começo, quem você era. Eu não sei você, mas eu não era ninguém, não tinha nada, eu era desprezado, eu era oprimido, eu era imundo, e isso não mudou. Tu acha que por ter caminhado com Deus por um tempo, você se tornou algo? Não, sem ele você ainda é nada, você depende dele. Sabendo disso tudo, eu pensei em um grande hábito cristão, que é pregar o evangelho para si mesmo. Isso simplesmente vai mudar sua vida. O evangelho é: Deus criou o homem para estar com ele. Então o homem comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal e cometeu o primeiro pecado. Ele foi separado de Deus. Deus, não contente, decidiu salvar o homem, e por o preço do pecado ser a morte, o próprio Deus desceu na terra. Ele foi humilhado, crucificado e morto. Depois de 3 dias ele ressuscitou para nos dar vida, para nos dar reconciliação, abrindo assim caminho para que todos fossem salvos e pudessem mais uma vez estar com o Pai. Quando você passa a ouvir essa mensagem todo dia, você simplesmente é transformado por ela, porque ela é tão básica, tão simples, que te mostra quem tu é. Muitos diriam que o evangelho é o início da fé, porém o evangelho é o início, o meio e o fim da fé. Se ele for só início, você afunda. Se lembrar de onde você veio vai te lembrar de quem é Deus pra você e de quem você é. Se você esquece quem ele é e quem você é, a caminhada cristã perde o sentido, a fé perde o sentido. Sem saber quem é Deus, você é o suficiente pra você, quando na real você não é. Então adquira esse hábito, pegue o evangelho pra você mesmo, aproveita e considere isso como um treinamento para evangelizar outras pessoas. Faça disso um hábito, pregue o evangelho a si mesmo, todos os dias, porque ele não é só o começo da fé, ele é o começo, ele é o meio, ele é o fim, ele é tudo. E se o evangelho for tudo, sua fé nunca vai morrer e nem esfriar.